Olá pessoal, Mel Ferraz aqui. Hoje nós vamos conversar sobre duas grandes obras da nossa literatura nacional contemporânea, que são então O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus, ambos dessa estreia, desse acontecimento na nossa literatura que é a Aline Bay. Mas antes, não se esqueça daquela sua ajuda marota e muito importante aqui para o meu trabalho no YouTube, que é se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito. Faça isso nesse momento, é tão rápido, tão fácil para você e você não tem ideia do quanto me ajuda aqui e contribui para o Literatures. Então, nesse momento do vídeo, dê aquela pausazinha por aqui, abaixe e clique no botão de se inscrever. Aproveite para curtir aí o vídeo para me ajudar a entregá-lo para mais pessoas. Bom, tem muita coisa que eu quero conversar aqui com vocês, então bora lá, porque realmente vale a pena essa nossa conversa aqui. Eu já tinha lido os dois livros, O Peso do Pássaro Morto, em dezembro do ano passado, e Pequena Coreografia do Adeus um pouquinho antes do lançamento dele. Esse daqui é o primeiro livro da escritora e o Pequena Coreografia do Adeus é o lançamento, né, o segundo dela, muito recente aqui. Então eu fico muito feliz de conversar sobre esses dois com vocês, mas eu não fiz isso separadamente antes, quando da leitura primeira deles, porque eu queria realmente trazê-los para esse conteúdo juntos. É muito difícil falar individualmente de cada um deles, porque tem muita coisa aqui que acontece que é essencial para a discussão em volta deles que não poderiam ser revelados assim, seriam considerados spoilers, vamos dizer. Então, eu entendo aqui esse conteúdo como algo importante ser feito juntos, porque também a gente pode conversar sobre esse segundo livro da autora, já que também tem esse estigma muito grande, né? Quando o livro de um autor é tão, assim, estrondoso, o seu lançamento realmente é um sucesso, o segundo vem com uma carga aí de bastante pressão, e eu não consigo nem imaginar como foi para a Aline ao criar esse livro pensando nisso, sabe? Ela já comentou isso em entrevistas tantas, mas enfim, só fica aqui alguns primeiros pensamentos que eu gostaria de trazer para nossa conversa. Obviamente que eu quero conversar com você sobre a escrita da Aline Bay, mas primeiro vamos aqui focar em cada um deles. O Peso do Pássaro Morto surgiu como um fruto de uma oficina literária que ela fez com Marcelino Freire, que é uma figura importantíssima para o cenário cultural, sobretudo em São Paulo. E aí, através disso, ela conseguiu a publicação do livro pela editora Nós e pela editora Edite. Como eu disse, a recepção foi um sucesso, em partes porque a autora, ela vai até o seu leitor possível, ela manda mensagem para todas as pessoas leitoras que porventura estariam aí interessadas, mostrando, se apresentando. Isso aconteceu comigo, aconteceu com meu marido, aconteceu com amigos. Eu acho que a presença dela nas redes sociais é muito interessante e importante. Também porque criadores de conteúdo leram o livro e falaram muito bem dele na internet. Então nós tivemos a Pan Gonçalves, a Bel Rodrigues, tantos outros. E se eu encontrar, aliás, a resenha deles, eu vou deixar linkado aqui no box de descrição. A Literatame também, a Tami, foi muito importante, e também porque a Aline Bay foi premiada em 2018 no Prêmio São Paulo de Literatura. E sobre o que fala o livro? Aqui nós temos uma protagonista que narra sua história de muitas perdas, mas ela não é nomeada, o que é sempre muito interessante e instigante de vermos na literatura. O livro é sobremaneira sobre as suas perdas na vida, desde a infância, se não me engano começa aos 8 anos dela, até os 52 anos. Então o livro é dividido pelas épocas da sua vida, e aqui nós temos um dos principais temas, que é a maternidade. Essa é uma mulher que sofre demasiadamente, e isso porque um dos principais motes que nós temos aqui permeando todo o livro são as perdas desde a infância até o final. E logo de cara o que nós temos, o título já nos é chamativo. E há uma história aí de onde veio, de onde surgiu, porque primeiro veio o título, depois veio o livro. E a história que a Aline Bay conta em entrevista é que quando ela era pequena, a mãe deixou o passarinho de estimação
aos cuidados dela na sua mão e ele acabou falecendo ali por conta de algo que aconteceu. E assim, isso é muito tocante porque fala também sobre liberdade, força e fragilidade. E essas três coisas nós temos aqui no livro como construção desse eu narrativo dessa nossa protagonista não nomeada. Sim, nós temos aqui um episódio em que passarinhos são mortos e isso é bastante chocante, talvez para mim foi, porque fala muito, conversa muito sobre a fragilidade do outro ser vivo que nós temos em mãos muitas vezes. Eu poderia dizer aqui, já como um gancho para o que eu vou trazer para vocês a respeito do outro livro, que as dores vêm do externo e tomam conta da vida dela, né? Se introduzindo aí em seu interior, no interior da sua família. Já em Pequena Coreografia do Adeus, lançado esse ano, nós temos isso no cerne familiar, o que dá uma complexidade muito maior para esse enredo aqui. Mas ao contrário de No Pássaro, aqui nós temos uma protagonista narradora nomeada, com nome e sobrenome, que aliás o sobrenome tem muito a contribuir para a construção dela. Tendo sofrido inúmeras violências domésticas, psicológicas, físicas, Júlia Terra é uma mulher que está em busca de sua individualidade. Ela faz isso até mesmo através da arte. Aqui também acompanhamos da sua infância até a sua vida adulta, mas não chegamos até a sua velhice, como nós temos em O Pássaro. E o livro é dividido em 3 partes. A primeira, Júlia, a segunda, Terra e a terceira, Escritora. As camadas de complexidade referentes à infância, que aliás é um dos grandes temas da Lily Bay, mas também ao indivíduo, à paternidade, o pai de Júlia é muito ausente, a violência infantil, nós temos sobretudo na primeira parte, que é o que forma a nossa protagonista. Já na segunda parte, Júlia saiu de casa, é uma jovem adulta, trabalha perto do quarto que alugou na pensão de uma argentina, uma senhora argentina, também muito peculiar aqui enquanto personagem. E para mim essa é a parte do livro em que ele cresceu. Fiquei muito encafifada com esse seu sobrenome, que parecia sugestivo, mas eu não conseguia acessar a sugestão dele, que seria da fertilidade. Júlia, apesar de ter sofrido tanto dentro de casa e de isso ter aniquilado um certo eu dela, ela tá ali tentando muito. Nós percebemos a sua luta interna para buscar a sua individualidade, quem ela é. E há um florescimento dela aqui também. Isso é possível, nós vemos aqui. Por isso que eu acho que o livro acaba sendo um pouco mais esperançoso do que o primeiro, do que o Pássaro. É claro que o seu passado, a sua criação, sempre vai acompanhar essa personagem, sempre vai permear as suas sensações, seus sentimentos, suas escolhas na vida, mas isso não encerra justamente a sua vivência. Aí chegamos na terceira e última parte do livro, Escritora, que diz muito sobre o tratamento da arte aqui no livro. Ela é uma espécie de salvadora, digamos, e tem um momento muito bonito em que Júlia descobre seu talento, seu dom, enfim, o que você quiser chamar, para a escrita quando ela está justamente no cemitério. É um lugar que geralmente associamos à morte, mas não necessariamente. No caso de Júlia, foi o contrário. De tantas mortes que ela presenciou em vida, simbólicas ou não, ela tira disso um florescimento, uma vida. A vida dela enquanto escritora. Júlia traz pra gente a ruptura também, porque pensando na presença da sua avó e da sua mãe aqui como personagens, mesmo que apenas citadas, ela vai escolher o viés da distribuição de afeto, sobretudo a partir da arte também. Coisa que não existia nos relacionamentos anteriores entre as mulheres de sua família, e aqui nós temos então essa ruptura, que eu acho que é muito importante para o livro crescer para a gente, enquanto construção da nossa narradora e também construção do próprio enredo. Ligo isso ao final dele, que acaba ficando um pouco em aberto, porque nós não temos o final clássico, como o daqui do Peso, do Pássaro Morto, né? Eu não vou dizer muito mais, mas é um final um pouco clássico, assim, para livros que falam sobre a trajetória de uma pessoa, mas aqui não, né? Fica um pouco em aberto, até com a possibilidade de um segundo livro, de uma sequência. Não que ela seja necessária, só a ideia de que daria para ter uma sequência. Mas já fica um pouco óbvio pra gente o que vai acontecer aqui. Só que
É um momento de muito clímax, de muito, sabe, é repleto de sentimentos. Não que o livro não seja a todo momento. E aí eu posso comentar sobre a escrita da Aline. Para mim, a Aline Bay foi um acontecimento na nossa literatura, porque ela trouxe talvez uma inovação. Eu demorei um pouco para entender o que eu estava pensando e sentindo conforme as leituras, mas para mim ficou muito claro que a escrita dela traz não apenas a prosa e a poesia, que são muito associadas à Aline, muito discutidas, não tem como não ser, porque os livros eles são escritos em versos. Então, é poesia, né? Você pega lá na livraria o livro, abre ele, folheia assim e vê, nossa, é poesia. Não, não é. Até porque eles são catalogados, quer ver? Olha lá, os dois são catalogados como romances. Mas eu acho que além da prosa, da poesia, nós também temos aqui o drama. Isso ficou muito para mim evidente com A Pequena Coreografia do Adeus, ainda mais na releitura, porque não apenas eu reli o texto, mas também eu ouvi o audiolivro narrado, né? A Pequena Coreografia do Adeus foi narrado pela própria Aline Bay, que é um audiolivro, assim, belíssimo, belíssimo. Se você tiver a curiosidade de ouvir um audiolivro na vida e quiser ler a Aline Bay, ouça ela própria lendo e interpretando o seu livro, porque é incrível. Mas enfim, nós temos essas três coisas, tá? Pra mim é isso. Ainda mais porque aqui nós temos entre parênteses alguns atos na cena. Então eles fizeram tal coisa, sussurraram dessa maneira, fizeram assim e assado. Nós temos essas indicações de ações no enredo mesmo entre os personagens. Mas é inegável que a poesia tá aqui na escrita e que é algo assim inerente, é algo que se não existisse, não teria a graça que tem. Por isso que a leitura também é muito fluida, você consegue ler esses livros em uma sentada, em um único dia e de forma muito gostosa, porque você não quer parar de ler e há uma cadência, há um ritmo na leitura, que é imposto pela forma mesmo, não apenas pelo conteúdo. O conteúdo é muito impactante, chega com 2 pés no peito mesmo assim, de nos nocautear. Há acontecimentos muito pesados em ambos os livros. Mas sendo um romance versificado, nós temos sim um ritmo, e como se trata ambos os livros de primeira pessoa, também nos traz uma proximidade com essas protagonistas. Que, de novo, é essencial, porque nós estamos em contato direto com as dores. Na minha cabeça, da primeira vez que eu li O Peso do Pássaro Morto, ficou pra mim que esses versos são versos soluços, justamente porque nós temos acesso e direto a essas dores das personagens. Então, a cada momento, o ritmo me dava essa sensação de soluçar. É um prantear constante da própria vida. E por isso que o livro tem alguns gatilhos, não é fácil de indicar para todo mundo a leitura deles, mas ainda assim, se você é um leitor destemido, eu super indico para vocês. Tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, e espero que a bateria da câmera não termine, mas é a capa, a própria capa do livro, porque ela é muito bela, mas eu não percebi de início. Vou confessar pra você, ser bastante honesta, que quando eu bati o olho nessa capa, eu falei, nossa, eu não gostei nada, e é muito difícil eu não gostar de uma capa da Companhia das Letras, mas com o tempo, depois da leitura principalmente, eu entendi a importância dessa capa e da escolha dela aqui. Se trata de um desenho em aquarela, grafite e esferográfica sobre papel, da Louise Bourgeois, que dizia: para mim os desenhos são como um diário, são uma forma de exorcizar ou analisar os medos do dia a dia. Essa obra está no Pompidou, Museu de Paris, e no próprio site eu encontrei uma descrição muito interessante sobre ela. Ela é atrelada à maternidade, o que diz muito sobre o próprio livro. Traz a imagem de uma possível criança que, respondendo ao movimento muito explosivo da sua mãe, com essas imagens que estão em colorações, o rosa, o vermelho, também muito associadas à explosão, à violência. A própria imagem da criança cria uma ambivalência entre o feminino e o masculino que é tão peculiar, particular da obra da Louise Bourgeois, havendo a possibilidade de nos fazer lembrar o símbolo fálico, que, como eu disse, a paternidade também é um tema presente aqui no livro. Eu participei da cabine de leitura quando
do lançamento do livro em que a Aline Bay participou e ela comentou sobre ter sugerido, na verdade ela mostrou essa obra para suas editoras sem nem pensar na possibilidade de conseguirem trazer para a capa, e isso foi possível, e como essa obra marcou com ela quando estava ali no processo de edição do livro. Então eu gosto muito hoje, eu acho que assim conversa demais com o livro, e não posso imaginar uma outra capa que não essa para esse livro. Bom, pessoal, esse vídeo é muito importante, como vocês podem perceber. Eu amei essas duas leituras, acho que a Aline Bay é um acontecimento, como eu comecei o vídeo contando para vocês, porque ela traz inovações. Acho que ela traz um marco pra gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Vou convidá-los para conhecer outras resenhas de outros livros que eu já apresentei aqui no canal. Algumas estão indicadas aqui, sugeridas, né, no nosso cardzinho. E também vou agradecer nesse momento do vídeo os madrinhos aqui do Literaturice, que eles apoiam o meu trabalho através da campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, e por isso recebem em troca conteúdos literários exclusivos. Madrinhos, muito obrigada pelo apoio de cada um de vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até esse momento. Não se esqueçam de se inscrever por aqui, isso é muito importante. E vamos nos falando. Até um próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau, até mais.